Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, segunda-feira, dia 30 de setembro. Setembro finalmente indo embora, mas indo embora com a Bovespa mostrando uma valorização de 3,57% no mês e acumulando no ano 19,18% de alta, num período bastante complicado, bastante tumultuado, tanto no plano internacional como também no plano local e por aqui com alguns entreveros internacionais por conta da preservação da Amazônia. Mais para o final do período, os investidores estrangeiros que vinham tirando recursos da Bovespa ao longo de todo o ano e mais de 20 bilhões negativos, resolveram voltar ao mercado, alocaram recursos no finalzinho do mês de setembro e tornam o mês de setembro positivo em alguma coisa próximo a 1,3 bilhão de reais, faltando ainda 2 dias para o encerramento. Também tivemos na Bovespa a volta de hoje no mercado na contramão de todos os principais mercados do mundo, exceto a Bolsa de Londres, que também caiu 0,24%. No exterior, os investidores operaram num dia meio aliviados, com as melhores relações entre os Estados Unidos e a China na área comercial, e aqui a preocupação com as reformas que se pretende fazer, principalmente a reforma da Previdência e também pesando o mercado por conta do petróleo em queda no mercado internacional, e isso acaba afetando as ações da Petrobras e também o segmento bancário pelo encolhimento dos spreads. No exterior, a China e os Estados Unidos confirmaram encontro para o próximo dia 10 de outubro entre os principais negociadores. Pela China, Liu He, vice-primeiro-ministro, pelos Estados Unidos, Steve Mnuchin, secretário do Tesouro, e também Lighthizer. E isso alivia um pouco a pressão dos investidores em todo o mundo. Aqui, o presidente do Senado acabou confirmando que vai colocar em votação o primeiro turno da reforma da Previdência amanhã e diz que tem cerca de 60 votos a favor da reforma e pretende colocar já na próxima semana em segundo turno. Portanto, estaríamos bem dentro do cronograma. Nos Estados Unidos, Donald Trump tenta embaralhar um pouco a sua reeleição, as eleições que ocorrem no ano que vem, pedindo a prisão do deputado que pediu a instauração de um processo de impeachment contra ele. Na China, o presidente Xi Jinping diz que Hong Kong tem autonomia para administrar seus próprios assuntos locais e, com isso, tenta acalmar o mundo de uma possível interferência em Hong Kong. Nos Estados Unidos, tivemos ainda hoje indicadores de atividade industrial do Fed de Dallas e também o ISM de Chicago, mas mostrando contração e mostrando que a economia americana nos últimos tempos, todos os indicadores têm mostrado uma certa desaceleração, apesar do crescimento previsto para o ano acima de 2 pontos percentuais. E o petróleo com forte queda durante o dia, por conta do anúncio de que a Arábia Saudita voltou à produção original antes do ataque terrorista às instalações da Aramco. Aqui, logo de manhã cedo, tivemos a divulgação da pesquisa Focus semanal do Banco Central, sem muitas mudanças. O IPCA, a inflação oficial do ano de 2019, caindo na margem para 3,43%, taxa Selic em função da ata e da última reunião do comitê do Copom, mostrando tendência de queda. A expectativa agora não é mais de 5%, e sim de 4,75% para o final do ano. PIB estabilizado em uma alta pequena de 0,87%, apesar das projeções ainda continuarem cadentes, e a produção industrial encolhendo 0,54%, melhorando um tiquinho na margem.
O Banco Central também divulgou o déficit primário do setor público, até agosto, 21,9 bilhões de reais, e o déficit nominal em 12 meses, esse sim muito pesado, 447,7 bilhões, alguma coisa próxima a 6,32% do PIB, com dívida bruta, como nós já vimos antecipando há um bom tempo, já atingindo ali a proximidade dos 80% do PIB, fechando agosto em 79,8%, o que para um país emergente e desequilibrado como o Brasil é muito elevado. E também tivemos um dado positivo: a despesa com juros do mês de agosto, não fosse os gastos com operação de swap, teria sido de 5 bilhões de reais, portanto bem abaixo do mês de julho. Resumo do dia: Bovespa fechando com uma queda de 0,32%, índice voltando novamente para os 104 mil pontos, 104.745 pontos. O Dow Jones com alta de 0,38%, Nasdaq subindo 0,75%. Petróleo WTI negociado em Nova York, como eu disse, em forte queda de 2,93%, barril cotado a $54,27. Euro sendo negociado em queda em relação ao dólar, a 1,09 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos, taxa de juros em queda para 1,67%. Por aqui, depósitos interfinanceiros com estabilidade para os principais vencimentos e dólar encerrando também estável, moeda americana cotada a R$ 4,155. Falando de amanhã, na agenda de amanhã vamos ter a divulgação da produção industrial do Brasil referente ao mês de agosto. A expectativa fica ali ao redor de uma alta de 0,3%. O saldo da balança comercial referente ao mês de setembro e a venda de veículos no mês de setembro. Nos Estados Unidos, vamos ter discurso de vários presidentes regionais do FED e do vice-presidente Clarida, índices de atividade industrial e também o investimento em construção referente ao mês de agosto. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Uma boa noite a todos e eu espero vocês amanhã aqui bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá então.